O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, existe uma tentação em toda a humanidade marcada pelo pecado. Então existe uma tentação de reduzir a nossa fé à prática religiosa. Existe uma tentação em reduzir a nossa fé aos atos exteriores, isto é, como a nossa fé, como muito da nossa fé se manifesta pelas práticas externas, existe então uma tentação de reduzir toda a fé simplesmente à prática. E a igreja, conhecedora, mãe e mestra, conhecedora do homem, sabendo muito bem, conhecendo muito bem as nossas fragilidades e as nossas tendências, as nossas más tendências, a igreja cuidadosamente escolhe para este tempo da quaresma textos que nos iluminem interiormente, que nos façam recordar esta nossa doença, essa nossa fragilidade, para que nós melhor possamos combatê-las. Primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, livro este que nós ouviremos tão frequentemente durante o tempo da quaresma, nos fala a respeito desta realidade, isto é, que nós precisamos nos dar conta de que nós precisamos praticar interiormente aquilo que exteriormente estamos vivenciando. E o que é que nós estamos vivenciando no tempo da quaresma? Mais oração, penitência e caridade. Pois bem, essas realidades externas devem ser vividas internamente, interiormente. Então a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 1 do profeta Isaías, diz: ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus,
povo de Gomorra. Lembremos-nos, o profeta não estava falando com Sodoma e Gomorra, mas com o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava tão empedernido nos seus pecados, que para eles cabia este qualificativo Sodoma e Gomorra, aqueles povos tão apegados ao pecado. E às vezes, infelizmente, esta palavra pode se aplicar a nós. Nós que exteriormente estamos praticando atos de religião, mas pode ser que com um coração tão semelhante a Sodoma e Gomorra, povos apegados ao pecado. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Mas como estes povos eram povos religiosos, eles ofereciam os seus sacrifícios, eles se vestiam religiosamente, eles tinham momentos de oração várias vezes ao dia, mas no fundo dos seus corações, eles continuavam apegados à maldade, eles continuavam praticando o mal, concomitantemente, ao mesmo tempo que praticavam o bem. Nós já estamos bem andados, bem adiantados na nossa quaresma, e a pergunta que nós devemos fazer, a realidade com a qual nós devemos nos defrontar é: eu estou vivendo as minhas práticas quaresmais? Estou. Mas eu estou vivendo as minhas práticas quaresmais de uma maneira agradável a Deus? Isto é, eu estou deixando de fazer o mal e aprendendo a fazer o bem? Recordemo-nos, e nós iremos repetir várias vezes durante o tempo da quaresma, as penitências não são uma finalidade em si mesmas. Nós não estamos jejuando simplesmente por jejuar, nós não estamos fazendo penitência simplesmente por elas mesmas, mas as penitências devem ser um instrumento da nossa santificação. As penitências devem ser um caminho no qual eu me exercito em deixar de fazer o mal e em aprender a fazer o bem, em me configurar, em me configurar a Jesus Cristo. Mas não simplesmente durante a quaresma eu não estou comendo nada que contenha açúcar, e isso não nos fará santos. Simplesmente deixar de comer açúcar, dormir no chão ou comer menos, não faz ninguém melhor do que ninguém, não nos faz semelhantes a Jesus. Mas as práticas quaresmais, os exercícios quaresmais me recordam que eu preciso me exercitar na luta contra o diabo, na luta contra o homem velho, na luta contra o pecado. Aí sim, essas práticas quaresmais são boas, são agradáveis a Deus, porque elas são a ocasião, elas são um instrumento da luta contra o pecado. Pois bem, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai, com justiça a causa do órfão, defender a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Então, se você fizer a penitência de verdade, se você se esforçar contra o mal, mas padre, mas eu sou muito pecador. Padre, os pecados estão muito incrustados, engastados, fincados, enraizados na minha vida. É muito difícil, padre, eu não consigo tirar o pecado de mim. É verdade, meus santos. E se você
acha que é fácil, você está enganado. É muito difícil tirar os pecados da nossa vida. Imagine um algodão que você pega e você mergulha no sangue, ou você mergulha numa tinta óleo. Imagine um algodão mergulhado numa tinta óleo. Você não vai conseguir com facilidade tornar esse algodão branco novamente. Imagine uma tinta óleo vermelha. Você mergulha esse algodão na tinta óleo. Você encharca esse algodão na tinta óleo. É a nossa alma mergulhada no pecado. Não é fácil tornar o algodão branco novamente, mas a verdade promete. Aquele que não mente promete: ainda que os vossos pecados sejam como púrpura. Púrpura está na faixa de tons entre o vermelho escuro e o azul escuro. Então, entre um e outro, você vai encontrar o púrpura, muitas vezes chamado de roxo. Então, ainda que os vossos pecados sejam, lembrando, não é apenas o roxo, está nessa faixa de tom. Então, você vai encontrar o magenta, você vai encontrar o vermelho escuro, o roxo, tudo ali você pode colocar como púrpura. Ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, eles se tornarão brancos como a neve. Imagine que promessa é essa de Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como vermelhos como o carmesim. Carmesim, o escarlate, é um vermelho vivo que lembra o sangue. Sabe aquele vermelho dos cardeais? Pois bem, aquele vermelho bem vivo é o carmesim, é o escarlate. Como ele lembra o sangue dos mártires, então os cardeais se vestem com o sangue dos mártires. Pois bem, diz aqui: ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, sejam como o escarlate, eles se tornarão como a lã, brancos como a lã. Isto é, independentemente da feiura, da gravidade dos vossos pecados, se você se dispuser a lutar contra eles, eu farei a obra. Se você vier a mim, eu o purificarei. Por isso que ele diz: vinde, debatamos, venha a mim. Então quer dizer, se no tempo da quaresma, tempo este no qual você se propõe a rezar um pouco mais, a fazer um pouco mais de penitência, a fazer mais caridade, se você de verdade se propuser a Deus, a caminhar para Deus, Deus fará a obra. Mas nós precisamos de verdade viver a quaresma. Nós precisamos, repito, viver a quaresma e não apenas vivenciá-la exteriormente como um ator, isto é, fazer de conta, interpretar a quaresma. Então o padre, ele interpreta a quaresma vestindo-se de roxo. Se assim for, ele não vai se santificar. A comunidade interpreta a quaresma. A comunidade não canta o glória, a comunidade não canta o aleluia, a comunidade não usa flores no altar, mas isso não santifica a comunidade. O fiel, ele interpreta a quaresma, ele está fazendo
praticando alguns propósitos quaresmais. Ele fez o propósito de tomar banho frio. Ok, mas tudo isso é interpretação. Se você não estiver vivendo a quaresma, se esforçando para combater o mal e aprender a praticar o bem, é esta a mesma mensagem que a igreja escolhe para o evangelho de hoje. Recordemos-nos, os textos foram escolhidos para este tempo. Então a igreja pensou cada texto e como juntar um e outro. E o texto do evangelho de hoje é o que? Jesus criticando os fariseus, dizendo: eles dizem, mas não fazem. Eles ensinam, mas eles não praticam. E é esta palavra a igreja escolhe para colocar diante de nós. Isto é, nós que falamos de virtude, nós que falamos de santidade, o que é que move as nossas ações? As paixões e o egoísmo? Então, você diz, mas não faz. Você parece que vai se guiar pela virtude e pela santidade, mas na verdade, parece porque você está jejuando, parece porque você não está comendo nada com açúcar, parece porque você renunciou o café, parece porque você se propôs a ler um livro espiritual durante a quaresma. Então parece que você vai pautar a sua vida pela virtude e pela santidade, porque exteriormente os seus atos estão falando de virtude e santidade, mas de fato você está se movendo pelas suas paixões, pelo seu egoísmo. Quando o seu procedimento em casa é pautado por suas paixões, pelo seu egoísmo, pelo seu pecado. As suas práticas religiosas são pautadas pela virtude. As suas práticas religiosas são pautadas pela santidade, mas a prática da sua vida não. Você continua sendo birrenta, preguiçosa, mal-humorada, faladeira. Você continua sendo desonesto, grosseiro, promíscuo, devasso. Você continua assistindo o que não deve no seu computador. Você continua maltratando os seus subordinados. Você continua levantando o falso das suas amigas e sendo maledicente. Você continua traindo a sua esposa. Você continua sendo indiferente e distante com os seus pais. Eu não sei quais são os pecados, os seus pecados, mas que cada um aqui se analise e veja: será então que a mim também se aplica esta palavra? Ele diz, mas não faz. Ele fala sobre isso, mas na verdade não pratica isso, porque as suas obras quaresmais estão falando de virtude e santidade. As pessoas que você fez o propósito, e eu já falei, o melhor propósito da quaresma. Não há melhor propósito na quaresma. Se você não já faz esse, é o propósito que eu aconselho. E se você ainda não começou, comece a fazer a missa diária. É o melhor propósito, sem dúvida. Se você já faz, seja generoso, escolha um outro propósito, porque este já faz parte da sua vida. Mas o seu acordar cedo, o seu vir à missa, fala a respeito de virtude e santidade. Quem vê, compra isso, né? Nossa, ele está buscando a virtude e a santidade. Ela está buscando a virtude e a santidade. Mas se você não estiver concomitantemente lutando contra o pecado, o que é que estará acontecendo?
aquilo que você ouve. Você vai tanto à missa e é pecador desse jeito, porque as pessoas jogam na nossa cara, né? As pessoas são ótimas, mas existe uma verdade nisso. As pessoas esperam de nós, religiosos, santidade. As pessoas esperam de nós, que praticamos a religião, uma prática mais excelente da virtude. Mas se nós não nos distinguimos dos mundanos, se nós, como diz aqui a primeira leitura, vai dizer o quê? Que nós praticamos o mal, que nós somos injustos, que nós cometemos maldade nas nossas ações. A nossa prática religiosa é apenas um verniz fininho que se tira com a unha, não é algo que está entranhado no nosso coração. Então precisamos, meus santos, colocar em prática, suplicar a nosso Senhor: Senhor, eu quero, me ajude, eu quero pouco, mas eu quero querer mais, lutar contra os meus pecados. Eu quero, Senhor, mas eu quero pouco, eu quero querer mais, viver guiado pela virtude e pela santidade. Eu quero, Senhor, mas eu quero querer mais, eu preciso querer mais, ser generoso, porque também tem esse perigo, né? De você viver pautado pela mediocridade, isto é, você vai até o limite em que aquilo não é pecado. Você vive sempre à beira do abismo. Por quê? Porque você não quer ser generoso, você não quer ser generosa em viver a virtude. E toda virtude é generosa, é abundante. Você não quer viver a santidade, você quer viver no limite. Isto é, até onde eu posso me deixar guiar pelas minhas vontades. Até aqui. Depois disso já é pecado. Então eu vivo até aqui. Então é o marido que diz: então tá bom, eu vou ser fiel à minha esposa, mas eu preciso ser um marido santo? Não. Então tá bom, então eu vou ser fiel à minha esposa, eu não vou traí-la. É o pai e a mãe que dizem assim: como é que eu serei um bom pai? Como é que eu vou cumprir a minha obrigação de pai? Olha, você tem que dar de comer, você tem que dar alguma educação, você tem que fazer o mínimo é esse. Então tá bom, este mínimo eu irei fazer. Percebe que isso não santifica ninguém, e isso talvez não constitua você em situação de pecado mortal, mas você não está sendo guiado. As suas ações não guiam você na virtude e na santidade, mas por pura mediocridade. É como, sei lá, você diz assim: até o joelho a saia é modesta, então ela vai exatamente até ali, né? Mas eu gostaria no fundo que ela fosse mais curta. O beijo, se eu só encostar os lábios nos lábios, eu posso? Posso. Então beijo de língua, não pode. Então eu dou aquela encostadinha. Não existe pureza. Você está sempre caminhando no limite. Se essa for a nossa justiça, se essa for a nossa expressão de viver a nossa quaresma, é pura hipocrisia, é puro teatro, é pura interpretação. Você diz assim: durante a quaresma eu não vou comer açúcar, mas eu vou encher de adoçante. Eu não estou comendo açúcar, mas eu ponho xilitol, eu ponho zero cal, eu ponho tudo que é adoçante, mas eu não estou comendo açúcar. Mas meu santinho, que santidade é essa? Que penitência é essa? Entende? Não, durante a quaresma eu falei que não ia tomar banho quente, mas eu também não sou obrigado a tomar banho frio. Uma água morninha não é quente. Aí eu falei que não ia tomar açúcar, então eu vou tomar Coca-Cola zero, porque
porque não é açúcar. Então você virou perverso. Isso aí, você está no limite. Você está fazendo de conta que é um homem religioso, que é uma mulher religiosa, quando na verdade você continua se guiando pelas suas paixões e pelo seu egoísmo. Peçamos, meus santos, peçamos a nosso Senhor que nos conceda a graça de viver internamente aquilo que estamos nos predispondo a viver exteriormente. Peçamos a nosso Senhor, mas peçamos de verdade, que Ele nos ajude a viver aquilo que nós falamos. Nós falamos a respeito de fé, nós falamos a respeito de generosidade, nós falamos a respeito de santidade. Que Ele nos ajude a viver no nosso coração. Peçamos a Deus que Ele afaste de nós o perigo de ouvirmos aquilo que um dia Ele disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Peçamos a Deus que Ele nos conceda a graça de viver esta quaresma com toda a generosidade, porque nós não sabemos, e aqui digo isso com toda a verdade, nós não sabemos se uma outra quaresma nos será dada. Quem garante que estará vivo no ano de 2024? Quem garante que estará vivo sequer até celebrarmos a Páscoa? Então que vivamos intensamente este tempo que se chama hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.